Oi, pessoal, para vocês que já entraram, sejam bem-vindos. Nossa live já vai começar, tô só aguardando o Erickson entrar aqui. E você que já entrou, convide aí alguém também para participar. Stefane, Ana, Adélia. Bom, é só vocês. Aqui embaixo fica o símbolozinho de um avião. Nath, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Quem tá me ouvindo, manda um sim aí. Tô tentando adicionar o Erickson aqui. Ah, então tá bom. O áudio tá bom? O áudio, o vídeo? Cheguei! Ê! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Seja Boa bem-vindo. tarde. Obrigado. Muito bom, tá de novo, né? Agora, Hã? primeira vez online, né? Isso! Gente, o Erickson já esteve algumas vezes conosco lá na igreja, né? No culto de mulheres, Sim, já esteve também no evento que a gente fez do Congresso Louvor. Produtor. Foi É. muito bom. Então a parceria já é antiga. Fora a galera que já foi meus clientes aí, né? Tem muita uma turminha Sim! boa aí. Uma turma boa já. Uma turma boa aí. Graças a Deus. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, para quem não conhece o Erickson, eu vou apresentá-lo. E aí depois eu vou abrir para você dar as primeiras palavras para a gente começar com as perguntas, tá bom? Beleza. Então, Ótimo. para Vamos quem lá. não conhece, o Erickson é o Erickson Albuquerque, esse que vos fala. Ele é coach, consultor empresarial, palestrante, instrutor de treinamentos. Ele é formado em processos gerenciais e pós-graduado em psicologia. E também autor do livro Coach Segundo Jesus, que está até aí o banner ou a imagem Tem um atrás. banner. Tem um banner aí. É, E aí, Erickson, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que primeiro falar um pouquinho sobre o coach, né? Que a gente ouve muito Sim, sim. falando sobre essa profissão, sobre essa atividade, mas assim, de forma rápida, só esclarecer para o pessoal para a gente começar as perguntas. Tá. Então, para a gente entender, vocês entenderem aí, né, até a gente estava falando que bastante gente da igreja da Bárbara e da Batista, né, enquanto foram meus clientes, o coaching é um processo de desenvolvimento, a gente chama de PD, então é um processo de desenvolvimento. A gente chega, às vezes até ele chega e fala assim, olha, eu não consigo me planejar em nada, então ele quer desenvolver um planejamento de uma forma prática. Então, de uma forma prática, é o coaching que ele precisa nesse momento. Então, o coach vai pegar ferramentas práticas, tirar ele do estado atual e fazer ele chegar no estado desejado, que talvez é desenvolvimento maior de planejamento. E aí a gente começa um trabalho de sessões, uma vez por semana, que podem ser online, presenciais, usando ferramentas bem práticas para fazer o cliente chegar de um lugar e chegar no outro lugar. E é claro que muito do que a gente vai falar aqui é muito mudança de mente, né? Romanos 12:2. Transformarmos pela renovar, será transformado pela renovação da sua mente. Aí você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Ah, muito, Basicamente, é quebradeira total. muito bom. Bom, e aí, assim, não tem como a gente começar essa live sem falar de tudo isso que a gente está vivendo, né? É um momento muito distinto. E assim, Sim. falar de planejamento nesse momento, às vezes pode soar aí para muitas pessoas um paradoxo, né? Porque a gente está diante de tantas incertezas, né? Vivendo algo inédito para nossa geração. É, e assim, muitas pessoas não conseguem vislumbrar algo no futuro, né? Não conseguem ver algo no futuro. E aí, o que é mais importante é a gente pensar que nós temos duas realidades, né? De dois perfis, vamos colocar assim. Aquela pessoa que já tinha o costume de se planejar, já tinha o hábito de se planejar, e aí teve que rever todo o seu planejamento por conta dessa crise.
E a gente tem pessoas que não têm o hábito de planejar, né? Então eu queria que você conversasse primeiro, explicando pra gente, focando nessa segunda pessoa, assim, nesse perfil da pessoa que não tem esse hábito. Porque é um hábito, não é, Erickson? Você desenvolver? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse hábito de planejamento primeiro, assim, levando em consideração esse perfil de pessoas, assim, que não conseguem desenvolver esse hábito. Sim. Tem pessoas que já vai, não sei, aptidão, ela pode ter uma aptidão, ou ela pode ter ser ensinada pelos pais, viu o pai, viu a mãe, ela meio que ensinada, tinha uma aptidão para isso, né? Então, tem pessoas que vão ter exemplos ou uma aptidões que vão puxar ela e ela já sempre se planejou para tudo na vida. Agora, quem não se planejou está mais ou menos enrolado, ficou mais ou menos enrolado aí nessa quarentena, pandemia, porque pensa, talvez ela até achou que não era necessário, mas precisava organizar uma rotina que ficou muito solta. Muito solta. Pensa uma pessoa que nunca teve planejamento fazendo home office em casa. Poxa, é igual você fazer. Muita gente está assistindo aqui. Eu já fiz, ou você já fez, ou outras pessoas estão aqui vendo a gente. Fizeram curso online. Você precisa se planejar mais do que o curso presencial. A gente acha que é mais fácil, né? É mais fácil. Não, online é fichinha. Tá, mas se eu liberei 5 aulas para você nessa semana, de 5 matérias diferentes, se você não fez as 5 essa semana que vem eu libero mais 5, você tem 10 para fazer. Então, o seu planejamento vai afunilando e o seu tempo vai afunilando de uma forma que você não se planejou e não se organizou para fazer. Então, nesse momento, uma pessoa que não tinha planejamento precisou se planejar para quê? Eu estou em casa, meus filhos estão em casa, eu estou de home office. Nossa, e agora? Como que eu vou organizar muito bem isso? Preciso dar tempo para eles, preciso ajudar meu filho também a fazer a aula online que a escola liberou. Eu preciso brincar com eles, eu preciso ter o tempo de almoço e janta e café, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer o meu trabalho e eles não me incomodarem para isso. Então até todo mundo entra no planejamento. Eu acredito que agora não foi só o profissional, só o homem ou a mulher, a família inteira precisou entrar no planejamento. Todo mundo precisou se planejar para cada um não deixar de fazer as suas atividades. Então, isso é extremamente importante e desenvolvido. Para você que está pensando aí, falando, não, isso é o Erickson consegue, mas eu nunca consegui. Não, você consegue se você começar a se desenvolver. É prática, como nós falamos aqui. Tá, pegando o gancho disso que você falou, né, que todo mundo está tendo que aprender e que é uma prática. Então, como as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, como que elas podem desenvolver essa prática, esse bom hábito de se planejar, de entender que isso é um processo importante para você organizar sua rotina, entender os seus processos, até um processo de autoconhecimento, enfim, como que fica isso aí? Como que a gente consegue ajudar essas pessoas? Tem um caminho? Tem palavras chatas, né? É chato ouvir, mas são as palavras chaves, mais chatas. Eu sei que são chatas, mas são palavras chaves, que é esforço, perseverança, organização. Umas palavras chatas, mas que às vezes ficam muito lúdicas, mas não vêm para a prática. Então, a gente consegue, quando de fato eu consigo pegar um comportamento e fazer com que ele seja incorporado no meu repertório habitual. E aí eu vou executando, tentando deixar de uma forma muito natural. Eu costumo dizer que nunca começar de muito tempo. Então, pensa aquela pessoa que ela quer desenvolver um planejamento para ela orar mais e ler a Bíblia. Aí só tem, até 1 ano que ela não lê a Bíblia e tem uns 3 meses que ela não ora, ou 5 meses que ela não ora. Mas aí ela quer começar lendo a Bíblia, um livro por dia e orar 1 hora. Você acha que ela vai conseguir? Não. Não. Se ela está um tempão sem esse hábito, aí ela já quer compensar em 1 mês o que ela deixou de fazer em 1 ano ou em 6 meses. Então, esse planejamento também tem que ser realista. Esse planejamento ele precisa ser real. Porque senão, daqui a pouco você planeja, começa e para. Aí, onde que eu coloco a culpa? Que, eu não vou planejar. O dia que eu sentir, eu vou lá e faço. Porque um dia, você não vai precisar mais planejar, porque virou um hábito. Então, guardar aqui um insight, que a gente fala no coach,
tudo começa com pensamento. Pensamento se tornam ações. Ações se tornam hábitos. Hábitos se tornam comportamento. E comportamento vai definir o seu destino. Então, vou repetir, ó. Pensamentos se tornam ações. Ações se tornam hábitos. Hábitos vão se tornar comportamento. E um comportamento vai definir o seu destino. Então, vamos pegar um exemplo simples, pequenininho aqui. Nenhuma criança gosta muito de tomar banho e pentear cabelo. Eles fogem ao máximo. Já tomou banho? Já. Eles fingem, ele só lavou o pé. Então, mais um dia alguém precisou falar com a gente. Tem que tomar banho, Eric, você vai tomar banho, vai tomar banho. E aí eu comecei a pensar e fui para ação. Mesmo chorando, às vezes eu fui para uma ação. E aí essa ação virou um hábito de higiene. Hoje, mesmo se ninguém falar que eu não manda eu tomar banho, mas se eu ficar um dia sem tomar banho, a gente já fica agoniado. Se tinha cabelo, ai meu Deus, sim. Ninguém precisa morar com a gente, mas então uma semana sem tomar banho, nem eu quero morar comigo, porque eu já estou agoniado, porque virou um hábito. Aí o hábito define um comportamento de higiene. E às vezes define o meu destino. Hoje, o menino que não gostava de tomar banho, hoje é professor de natação. Hoje ele disputa. Hoje ele é salva-vida. Entendeu? Hoje ele é apaixonado por piscina, por água. Ele ama isso. Então definiu até um destino profissional. Um comportamento também pode definir destinos. Entendeu? Então é começar aos poucos de uma forma realista. Tá, você falou um pouquinho aí sobre por que é importante, né, a gente desenvolver esse planejamento, né? Você falou dos bons hábitos e tudo. Bom, parece um pouco óbvio isso que eu vou perguntar, mas tem pessoas que acreditam que não tem que se planejar, que as coisas elas vão vir à medida que a vida vai acontecendo. E muitas pessoas se apegam à fé apenas, né? É claro que a fé é a existência, é a primeira coisa, né? A partir dela que tudo acontece. Mas muitas das pessoas acreditam na fé e acabam falando assim, Deus vai mandar tudo para mim, as coisas vão acontecer conforme o que Deus coordenar, o que Deus me enviar. E aí você falou de destino, né? Então, meu destino está 100% nas mãos de Deus, então eu não preciso fazer nada. E aí eu queria que você, assim, é uma linha muito tênue, né? Ou seja, é um assunto que é delicado a gente conversar, mas eu acho muito importante a gente levantar esse questionamento para a igreja e para as pessoas que estão nos assistindo, justamente para elas entenderem um pouquinho dessa diferença, né? Como que é importante a fé, né? Num processo de planejamento também, porque se você não tem fé, para que você vai mudar? Para que você vai planejar? Para que você vai querer crescer? Né? Mas, ao mesmo tempo, não é só a fé. A gente precisa também desenvolver a parte prática da coisa. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu já pegar um gancho aqui. Tem uma cliente minha aqui, Lidiane, já escreveu aqui. Ela já me ajudou. Fé sem ação é morta. É isso mesmo. Então, eu vou ler uma passagem para dar uma abertura da explicação da pergunta, que está em Lucas, depois eu vou digitar aqui, está em Lucas 14, 28, a partir do 28, Lucas 14, 28. Diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, Jesus dizendo, tá, gente, ensinando, na porta do templo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos vão rir de você. E aí dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha aí a pessoa que planeja, mas não termina o que começa. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar 20 mil. Jesus, o cara, ensinando sobre planejamento. E aí ele falou assim, o que ele está dizendo aqui? Se você não se planejar, as pessoas vão rir de você. Jesus, que era o cara que ensinava fé, mas ensinando planejamento. E qual é o homem que você quer construir uma torre, mas você não senta e calcula? Quanto você vai gastar para construir a torre? Qual é o homem qual é o rei que vai contra outro rei, não senta para pensar, peraí, eu tenho 10 mil, mas vou enfrentar 20 mil. Como que eu vou fazer isso? Planejando. Sentando e planejando.
eu tenho fé de que eu vou ganhar essa guerra. Mas qual é a certeza também? O que também me dá mais fé? Primeiro, o Deus que eu tenho, a palavra. E segundo, porque eu fiz tudo que eu precisava fazer. Eu planejei, então a gente vai com tudo para essa guerra. Então eu tenho fé. Então, guarda outro ponto aí, ó. Planejar é ser prudente. E ter fé é ser dependente. Então você precisa dos dois. Ter fé é ser dependente, mas planejar é ser prudente. Então, sim, seja dependente, mas também seja prudente de Deus. Talvez a gente pense aqui numa pessoa que tem um câncer. Ela tem fé? Tem. Mas ela precisa se planejar para a quimioterapia. Ela precisa se planejar para os seus remédios. Ela tem fé que ela vai ser curada, mas ela precisa se planejar para as consultas, para a quimioterapia, para os efeitos da quimioterapia. Ela precisa se planejar para os próximos dias dela. Tendo fé que ela vai ser curada. Mas exige um planejamento. Exige. Eu tenho que pensar em como vai ser o meu dia, o meu trabalho, nesse período aí que eu vou enfrentar. Eu tenho fé, mas eu preciso passar por esse planejamento. Como que Noé não planejou a arca? Pensa. Ele tinha fé naquilo, porque só ele acreditou que ia chover. Ele tinha fé que Deus ia vir e fazer o que deu a palavra, mas ele precisou planejar. Ele recebeu as medidas e precisou planejar exatamente, passo a passo, como ele construía aquilo. Muito bom. E são muitos exemplos na Bíblia, né, de planejamento. Acho que se a gente começar a falar aqui, vão ser várias histórias, porque muitas histórias, né, a gente tem várias narrativas que falam sobre planejamento. Eu só vou pedir aqui para o pessoal que alguém, se tiver alguma pergunta, no fim dessa live a gente vai abrir, então vocês podem ir mandando aqui no chat, que eu tô dando uma olhada, e no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Bom, pegando também aí o que você falou sobre o hábito, né? Até a neurociência já veio explicando pra gente que como a gente precisa ensinar algumas coisas pro nosso cérebro, né? E algumas coisas fáceis a gente ainda consegue fazer, mas aquilo que é difícil acaba se tornando um fardo, né? Muitas das vezes. Então, eu ter o hábito de assistir TV é muito fácil, porque eu deito lá, ligo a TV, eu não tenho que pensar, a televisão já me dá tudo. Por exemplo, um filme, né? Você vai assistir a um filme. O filme já me dá tudo pronto, o cenário pronto, os personagens pensados, tudo pronto, eu só consumo. Sim. Agora, ler um livro já é mais difícil, porque eu preciso interpretar, eu preciso ler, eu preciso pensar nas personagens, eu preciso pensar nos cenários, que a TV já me dá pronto, o livro não. Então, tudo que é mais difícil, o nosso cérebro, ele tende a ser mais preguiçoso, né? A neurociência já nos explica isso. Ou seja, criar hábito não é uma coisa fácil. Quem dirá os hábitos que dão trabalho, né? Por exemplo, o planejamento dá trabalho. Você ter o hábito de anotar seus compromissos, o hábito de fazer checagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, que não é fácil planejar. Se fosse fácil, nem precisava da gente fazer coach, enfim, da gente correr atrás disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que de fato é difícil, mas assim, qual que é o caminho que a gente pode trilhar, o que a gente pode seguir aí para alcançar esse bom hábito do planejamento, né? Eu digo que a gente precisa se ajudar. É o que eu falo também muito com os clientes nos processos. A gente precisa se ajudar. E a gente vai fazer algumas coisas simples que às vezes outra pessoa vai achar que é uma bobeira. E até a gente, quando eu proponho isso para os clientes, eles pensam assim, será que eu vou fazer isso? Mas nós precisamos nos ajudar. Porque pensamentos negativos é a tendência. Né? A tendência, como você falou, é fácil eu sentar e assistir televisão. E às vezes uns programas que não me edificam e talvez nem contribui psicologicamente e neurologicamente. É só ver por ver e não acrescenta tanto assim. Mas é ótimo. Por que eu gosto disso, de ficar aqui assistindo isso que não tem nada com nada, não me acrescenta nada? Tem coisas que a gente vai ver e são inteligentes e nos acrescentam assim. Mas é difícil porque a gente se sente sozinho nisso. Naquilo que ainda é desconfortável, naquilo que eu não tenho hábito, eu me sinto sozinho. Então eu preciso me ajudar. Como que eu me ajudo? Para desenvolver disciplina. E o que é disciplina? É se manter constante. Eu preciso procurar me desenvolver constante. Então, disciplina é o ato de se manter constante.
Então, é um pouco todo dia. É uma palavra muito usada no Japão, Kaizen. Fazer um pouco todo dia para desenvolver, para chegar no seu propósito. Fazer um pouco todo dia. As empresas japonesas vão fazer um pouco todo dia. Aí tá vendo? Daqui a pouco, esse pouco todo dia, 20 minutos todo dia, daqui a pouco eu tô fazendo 1 hora e nem percebi. Seja oração, seja leitura, seja devocional, seja qual leitura for, seja o que você precisa, dieta, exercício, atividade, caminhada, aquilo que você não está conseguindo planejar, mas fazendo um pouco todo dia, daqui a pouco eu faço 1 hora e não percebo. Então, como você se ajuda? Aplicativo. Como você se ajuda? Colocando para despertar. Como você se ajuda? Se o celular te atrapalha, desliga na hora da leitura, desliga e fica ali se forçando no quarto para orar, para ler. Anota em papeizinhos, em lugares que você vai ver o tempo inteiro. Isso é crucial. Por quê? Eu estou dizendo para esse lado da minha mente preguiçoso. Você está cercado por todos os lados. E onde você for, tem a sua rotina lá, ou tem aquilo gritando na porta do guarda-roupa. Hoje, leitura do livro tal, capítulo tal, ou pelo menos você coloca, leitura todos os dias do capítulo tal, do livro tal. Então você se ajuda automaticamente e aí você lembra. E não tem mais aquela muleta. Sabe? Se você não fez, não foi porque você não lembrou, ou porque ninguém te lembrou. Não, você lembrou, mas porque você não, de fato, ali você não quis romper. Então você precisa se agendar, né? Aplicativo, agenda, papéis, post-it, tudo. Tudo você precisa se ajudar para desenvolver essa constância. Até que um dia você não precisa mais de lembrete, como eu falei, isso virou um comportamento. Eu já pego um livro e desembolo e já vou. Naturalmente, eu vou orar e já vou e, nossa, fico. Porque você desenvolveu isso fácil. Agora você já tem prazer. Eu tinha um professor que falava, olha, tudo começa como obrigação. Mas um dia, o que é obrigação, se você se forçar, hoje vai virar um deleite. Você ama, vira um prazer. Ou você sente falta, igual você falou, né? Quem, por exemplo, eu vejo quem faz atividade física. Para mim, um paradigma é fazer atividade física. Eu sei que é bom, que faz bem. E toda vez eu tento e nunca consigo. Mas assim, eu vejo as pessoas que fazem isso e as pessoas... Tem até aqui a Débora, acabei de ver aqui ela comentando, que é uma pessoa que eu sei que faz regularmente. E às vezes as pessoas falam assim, não, hoje eu não fui, eu senti falta. Eu falo, meu Deus, eu não consigo nem ter coragem para sair, quem dirá para sentir falta, né? Que é o hábito, né, que você tá falando. É o hábito. Exatamente. E aí você falou aí de ajudar o cérebro, criar metas. É uma forma também da gente ajudar o nosso cérebro a encontrar esse caminho? Sim, essencial. Porque tem pessoas que não... Ela não consegue porque é tudo muito solto. Né? É tudo muito solto. Então você precisa amarrar bem a sua rotina. Então criar metas e muitas vezes, Bárbara, é criar uma rotina. Eu preciso criar minha rotina. Às vezes eu sento com alguns clientes que estão num caso muito crítico e eu abro o Excel, eu já tenho uma planilha pronta de rotina e eu vou criar, vamos lá. A Bárbara falou para mim que ela quer inserir leitura de livro, mas ela não está conseguindo. Então vamos ver se ela não tem tempo. Vamos ver se você não tem tempo mesmo. No fundo, todos têm tempo. É porque às vezes ele gasta um horário. Aí eu vasculho. Segunda, o que você faz? Terça, o dia inteiro. Aí depois a gente vai montar uma nova rotina. Nada muito engessado para também seu cérebro achar que você não é livre, mas criar uma rotina, uma meta e uma rotina é extremamente importante para você crescer. Mas essa meta também não precisa ser exagerada, como eu disse aqui no início. Você não precisa criar uma meta. Eu vou ler, eu pedi uma cliente recente um plano de estudo. Ela é da área da dança e precisava estudar sobre a sua própria área e uma outra área ministerial que ela entende que ela quer para o futuro. Mas ela foi colocar, 5 horas por dia. Falei, você não vai conseguir. Você achando, filho? Não, não, vou mesmo, nem na quarentena. Você não vai conseguir. Quanto tempo você não estuda? Tem tantos meses. Então não vai, não adianta. É fora da realidade. Vamos diminuir isso aqui. Se um dia você chegar em 5 horas, vai ser por deleite, por prazer. Quando você se viu, você estava lá. Sabe? Louca. E viu, passou 5 horas, você nem viu e se deixar, você fica mais. Aí já é deleite, aí é prazer. Já virou um prazer. Mas não começa com 5 horas. Precisa, sim, estabelecer metas e rotina. Organizar. Então, eu sempre falo, que horas? Então, hoje eu vou ler às 9 da noite, de 9 às 10h30.
Se é uma vez por semana, amarra isso também. Toda sexta, 9 da noite, de 9 às 10. Precisa ficar, porque isso entra para sua rotina, isso entra para sua meta. Tá, e aí depois que a gente já teve esse processo de criar as metas, né? Agora a gente tem que tirar essas metas lá do papel e começar a fazer, né? Além do que você já falou algumas coisas, né? Os aplicativos, os post-its, a agenda, a fé, que também é importante, né? Tem algum outro caminho que a gente consiga para chegar a essa realização dessas metas? Eu acho que talvez a gente poderia falar um pouquinho da questão de você falou assim, que a pessoa queria estudar 5 horas por dia, né? Se conhecer, né? O autoconhecimento, você acha que é uma coisa importante? Muito, muito, total. Conhecer seu limite, conhecer seu corpo. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de leitura. Tem pessoas que a cabeça dela dói muito. Isso é normal, gente. É normal. Ah, não, é porque você não é demônio, não é que ela tá com fome, não é nada disso. Cada um tem um psicológico, um emocional diferente. Então, preciso conhecer meu corpo, conhecer minha mente, conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu vou me forçar. Por exemplo, a dieta, né? Não tem, é a mesma coisa aqui da dieta. Você não tem como fazer uma dieta sem passar por um nutricionista. Eu não posso, a dieta que eu uso não posso passar para você e a dieta que você usa não pode passar para mim. Porque o nosso corpo é completamente diferente. Talvez as imunidades que eu tenho, você não tem, é muito diferente. E às vezes tem gente que quer usar o mesmo. E acha que vai dar conta, que vai conseguir. Então, se você passa fome, eu tô achando que eu vou dar. Na primeira passada de fome, eu já caio e desmaio. Mas achando que você conseguiu. Então, achar, por exemplo, Google Formulários. Hoje, gente, no Google Formulários tem opções que você pode criar algumas metas, criar estipular ali alguns formulários de amarrar muito bem suas metas, sua organização. Uma outra coisa, né, se der para fazer um processo, seja de coach, psicólogo, seja quem você entender que é um acompanhamento para o seu autoconhecimento, muito bom. Mas ferramentas como, por exemplo, PDCA, muito bom. Você vai... O que vai ser bom o PDCA? Depois que eu coloquei metas, no final do dia, no final da semana ou no final do mês, você escolhe. Você vai usar o PDCA para conferir, porque o PDCA ele é corretivo, para ver se você está cumprindo as metas. Então, você vai lá rodar o PDCA, que é planejar, né? Planejar. Do, que é... Não, fazer. Do, fazer. Depois você vai checar, vai checando, ver se está dando certo. E action, ação. Então, rodar esse PDCA é uma forma de você se corrigir, ver se você está fazendo certo. E uma outra coisa, se você não tem um coach, usa alguém, chama alguém e fala, você pode ser meu parceiro? Quem vai ser esse parceiro? Vai ser aquela pessoa que vai me ligar e vai bater comigo as minhas metas. Porque no final da semana, eu tô nem lembrando, aí o Edson me liga e fala assim, ei, tudo bem? Você me pediu todo final de semana, toda sexta-feira, para ligar e conferir se você fez a rotina, se você não fez e por que você não fez. Aí eu tô com um carão que eu não fiz e eu esqueci que eu pedi você para me ligar todo final de semana. Então, quando você tem uma amizade, dá para você fazer uma parceria e falar assim, você precisa me ajudar. Eu estou consciente nesse momento, porque eu sei que semana que vem eu não vou lembrar. E aí, quando você me ligar, você vai me ajudar a trazer isso na memória, porque na próxima semana eu já vou ficar ligado, o Edson vai me ligar e eu preciso fazer. Entendeu? Daqui a pouco eu desenvolvo lá. Eu achei legal aqui, eu fui anotando algumas informações que você foi falando, e eu acho que a gente pode fazer até uma síntese aí para quem está nos ouvindo, porque você usou a palavra de ajudar o cérebro, você se ajudar, ou seja, autoajuda. Você usar aplicativos para te ajudar, né? Post-it, agenda. E você ter a ajuda também das pessoas que estão em volta, né? Então, eu acho isso incrível. Acho que a ajuda a gente tem que ajudar o nosso cérebro, buscar ajuda e buscar ali na nossa rede de apoio também pessoas que possam nos ajudar, né? Então, acho que você falou 3 vezes sobre ajuda, então acho que isso ficou bem forte, assim, e é uma coisa importante, né? A gente pensar, porque muitas das pessoas acham assim, não, eu vou conseguir sozinho. Mas está dentro do limite, né? Às vezes o seu limite ali, você não está dando conta. Às vezes, a forma como você foi criado, as referências externas que você recebe não te fizeram
dessa forma, uma pessoa que planeja, que se Sim, preocupa com o futuro. Então, a ajuda é muito importante, né? sim. Olha uma coisinha simples. Nos primeiros empregos, a gente tem que acordar muito cedo. Talvez eu não tenha o hábito de acordar muito cedo, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. Então, eu peço, por exemplo, e aí nós vamos trabalhar junto. Eu peço, talvez, para você me ligar todos os dias, 5 da manhã, para eu acordar às 5 da manhã. Porque você tem uma facilidade já. Ou eu vou colocar, ou seja, o despertador, o reloginho, ou seja, o celular, para despertar às 5 da manhã. No início, porque eu me conheço, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, 5 da manhã, vai apitar, 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 eu vou custar acordar, mas eu vou precisar de ajuda. Chega um momento que você coloca para despertar, mas faltando 10 para 5 você acorda. Do nada. Todos os dias. Sozinho, assim. Até no sábado que você quer dormir, você acorda 10 para 5. Porque você educou o seu cérebro a todos os dias acordar assim. E aí você precisou de ajuda. Ou você me ligar, ou um aplicativo. Mas daqui a pouco eu não preciso mais dessa ajuda. Aí está um exemplo simples. É A muito mente é bom. reeducada. Que bom, né? A gente está falando aqui de mudança de mindset, ou seja, a pessoa mudar a É. forma da mentalidade dela, né? Parar com o paradigma de eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Então, Não. é você pensar que você pode mudar, né? Que nem tudo E tá. nem, e nem pensar que Deus vai tocar. Aí eu vou orar, Senhor, toca na minha mente. Eu quero ser uma pessoa tão mais planejada, tão mais organizada. Jesus, toca na minha mente. O máximo que ele vai fazer é te cercar de pessoas, te mostrar ferramentas. É isso que ele vai fazer. O Pessoas que caminho é você têm que esse trilha. hábito, é o É, caminho prático. é verdade. Bom, o pessoal tá falando aqui algumas coisas no chat e lembrando aqui do grupo de irmãs, tô vendo aqui que tem muitas da nossa igreja, que elas têm esse hábito de, por exemplo, uma ajudar a outra, se elas fazem, por exemplo, jejum. Aí uma ajuda a outra a lembrar, ou às vezes orar de madrugada, uma liga para a outra. Eu vejo que isso é uma prática bem comum, tá vendo? Vocês estão no caminho certo, E uma aí, ajudando a outra. E aí vocês podem ampliar isso para muitas outras coisas, né? muito bom, exatamente. A ajuda é sempre bem-vinda. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa live, mas antes eu queria te perguntar, assim, para a gente não acabar esse conhecimento que a gente está construindo aqui, para que a gente consiga um caminho, assim, se você conseguir indicar para a gente algum livro. A gente sempre faz isso nas lives, né? Na verdade, essa é a segunda live que nós estamos fazendo. A primeira a gente fez com uma psicóloga, também foi muito bom. Mas assim, só para indicar para a gente um livro ou um filme que a pessoa possa iniciar, às vezes, um processo de pesquisa sobre isso, né? Sobre autoconhecimento, sobre planejamento, sobre mudar a mente, né? Ou mudança de mindset, sobre PDCA que você falou. Enfim, alguma coisa que pudesse nos ajudar daqui para frente também. Sim, sim. Tem um livro que ele vai ser específico para devocional, mas eu acho ele tão bom, porque é para devocional, mas ele é um livro tão espiritual, mas ao mesmo tempo tão técnico, que eles colocaram, tem um capítulo, aí no final do capítulo, várias ferramentas práticas, você pode anotar no livro, são 21 dias para desenvolver o lugar secreto. 21 dias. Por que 21 dias, para quem está assistindo aqui, para você desenvolver um hábito, né? A neurociência já diz, estudiosos já diz, você vai desenvolver um hábito praticando ali, forçando a sua mente durante 21 dias. Passou os 21 dias, não é para relaxar, não. A sua mente, de fato, entende que aquele é o novo registro. A sua mente diz, aquela é a nova programação. Por quê? Porque 21 dias, de fato, você está aqui martelando. Então, eu acredito que isso que é para entrar. Então, eu vou tirar isso velho aqui. Então, isso vai entrar. Acredito que vai entrar, porque tem mais de 21 dias que essa pessoa está aqui. Então, são 21 dias para desenvolver o lugar secreto. Vai falar de devocional, mas eu acredito que você vai desenvolver um planejamento ali para a vida inteira, porque o livro é bem interessante. Eu só não lembro aqui o autor. Mas eu posso depois te mandar, que eu acho que até tenho ele aqui. Eu vou te mandar depois. Eu mando para você depois, se algum irmão perguntar, chamar no direct, você tem a capa e tem o nome também. Eu te mando, tá? Filme, gente, é meu filme preferido. Eu indico para os clientes, assim, é preferido porque é um livro, é um filme de estudo. Você pode até que está assistindo aqui já viu,
mas assiste de novo com essa conotação, que é divertidamente. É o mesmo que a psicóloga indicou. Gente, quem Nossa, não então, assistiu ainda assiste, assiste, ó. gente. Então, pelo amor de Deus, assiste de novo. Se assistiu depois que ela falou, assiste de novo. Por quê? E assiste com papel na mão. Vê diferente. Assiste com papel na mão, anotando tudo. Porque ali a gente está falando de... É um filme que foi feito com uma temática infantil, mas é um filme para adulto. Para Ele é adulto, programação total. neurolinguística, né? PNL, programação neurolinguística total. Total. E você vai ver ali, Bárbara, tão bom, você vai ver ali princípios bíblicos. O centro da sala de comando é da alegria. A alegria é a nossa força. Quando a menina perde a alegria, ela vai perdendo toda a força e identidade dela. E até os valores dela vai cair. E aí a alegria começa a planejar, ter todo um planejamento de como voltar para a sala de comando para esse planejamento mesmo que a alegria tem. Porque, tá vendo? Planejamento não é engessado, gente. Para esse planejamento voltar e aí tudo se instalar novamente na mente daquela criança. Por uma falta de planejamento dos pais, ocasionou a perda de sentido daquela menina. Olha aí, você que é pai também. Porque os pais foi assim, não planejou, não pensou nela, não planejou em família, vão embora. Não planejou uma mudança e aí ocorreu algumas coisas. Então tem muito sentido. Pode ser, eu não sabia que ela tinha indicado o filme, pode ser até, vocês estão sendo repetitivos? Não, eu acredito que é para o Senhor mesmo querendo te ensinar alguma coisa. Se Acho que isso dois que aí, não se conhecem falaram, se você não assistiu, o Irmão agora. Deus está falando, ó. Agora é agora. Assistam, porque eu acho ele muito didático, esse filme. Muito E é didático. tão legal, né? Os pais estão aqui. Você vai aprender e assistir com seu filho, que é lúdico também. Muito Ele é lúdico. bom para o pai e para a criança, né? E para você E para explicar criança, para a mas é, criança também depois. é, Você lembra do personagem que é a alegria? Você lembra da tristeza? é Porque, verdade. assim, a mensagem é todos aqueles sentimentos são importantes, mas eu acho que, assim, pelo menos para mim, foi a viagem na mente, né? Como que a gente viaja para dentro É, de uma mente sem imaginar que a sua mente funciona daquele jeito, né? Isso é exatamente. incrível, assim, eu acho aquele filme incrível. Então, irmão, mais uma vez, tô vendo aqui alguns irmãos falando, vou assistir, vou assistir. Aí, ó, mais uma chance que Deus tá te dando para você assistir esse filme. Tem na Netflix, né? Até a última vez que eu vi no catálogo tinha. Sim, sim. Bom, então, pra gente fechar, como a gente está falando, a gente falou muito de planejamento. No inicinho da live você falou um pouquinho sobre crise, Isso. né? Eu queria que você fechasse falando sobre essa interface entre o planejamento que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver, mas ao mesmo tempo essas incertezas que a gente está vivendo. Eu estou vendo muitas pessoas falando assim, não vou me planejar, porque eu não sei o que está por vir, né? Mas se a gente parar para pensar, Erickson, sempre vai ser isso. A gente não sabe o que está por vir sempre. Então a gente sempre precisa estar planejando, independente da situação que a gente está vivendo. Então eu queria que, para a gente fechar aí, você falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu tenho ouvido muito isso. Não vou planejar porque eu não sei o que vai ter pela frente. Né? Mas isso acontece todo dia. A gente acorda, a gente não sabe nem se a gente vai completar aquele dia, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo até o final do dia. Então, assim, é uma coisa... O futuro, ele é incerto. Então, não é só porque a gente está vivendo uma pandemia. É claro que a gente não está desconsiderando que estamos vivendo isso, mas é algo que a gente já tem. O futuro a gente não tem, a gente só tem o presente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente poder fechar. Sim. Eu sei que aqui na palavra que eu vou citar, nesse sonho que foi dado, de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, que a gente ouve muito, prega tanto, foi um sonho que já foi dado antes, mas houve um planejamento. Desfruta, mas planeja. Desfruta, mas planeja. E tem uma passagem em Eclesiastes, que é uma passagem total de sabedoria, que fala assim, olha, quando tiver um dia ruim, considera, pense sobre ele. Quando você tiver um dia bom, desfruta dele. Porque seja um ou outro, foi Deus que fez. Então, primeiro ponto, para parar de reclamar. Então, dia ruim, considere, pense sobre ele. No dia bom, desfruta.
E aí fala assim, ó, não é sábio que o homem diga, não é, primeiro vem a frase, diz assim, não é inteligente o homem dizer, não é sábio e inteligente o homem dizer que os dias passados foram melhores que os dias de hoje. Não há prudência nisso. E planejamento é prudência. Então não há prudência nisso. Então você precisa, estamos passando por uma crise? Sim, mas você não deixa de viver e de fazer. Agora pensa a gente passar, se não passando por crise é importante planejar, imagine passando por uma crise, você não se planejar. Exatamente. Onde que vai parar a sua família? Aonde que é um barco sem remo? É você pegar o remo e jogar fora. Então, assim, primeiro que você pensa, você já está num barco com a sua família. Imagina que você está num barco com a sua família e o mar é o mundo. Mas aí veio uma tempestade, uma turbulência. As ondas estão enormes. E aí você joga o remo fora. É isso que você está fazendo. Exatamente. Você está num barco com a sua família. E aí, o que você vai fazer agora? Gritar nas redes sociais, murmurar, aí falar mal. Agora você vai gritar aos quatro ventos. Ah, socorro, está muito ruim, olha nós aqui, olha minha família. Só que também a sua parte você não fez. Então, planeja sim. Continua planejando quem ia casar, seu casamento, sua faculdade, seu ministério. Peraí, primeiro, quem te falou lá no início? Quem te deu uma palavra? Foi Deus. Então, te deu uma palavra final. Mas o que ia acontecer no meio aí, ele não falou. Então, isso é o meio. Então, quando a gente fala assim, até esse dia eu estava falando para uma pessoa, a última palavra é de Deus. Está ficando muito clichê, né? A última palavra é a de Deus. E aí fica tão clichê que a gente para até, o irmão me deu uma palavra, que a última palavra é de Deus. Não acreditei, porque é tão clichê, a última palavra é de Deus. Já sei que a última palavra é de Deus. Só que a gente nunca parou para pensar o seguinte, que a última palavra é de Deus mesmo. Por quê? Porque a primeira também foi dele. Nossa, então ninguém vai mudar. A primeira foi dele. E é igual. Então a última palavra é de Deus sobre a sua vida. Porque a primeira foi dele. Qual foi a primeira? Sobre a faculdade? Foi essa. Então, continua. Você só está passando a tempestade. Sobre a gravidez? Foi essa. Sobre o casamento? Foi essa. Sobre a organização do seu lar? Foi essa. Sobre a intercessão? Sobre o ministério? Então, continua. Planeja. Vai, tenha fé e planeja. Tenha fé, organize e planeje. Por quê? E a última palavra vai ser a dele, porque a primeira ele já deu. Então, no meio, ele só falou a primeira e a última. Mas no meio disso, ele não falou o que ia acontecer, até porque é dele, ele não precisa explicar. Então, continua. Continua. Adorei, isso mesmo. Vamos colocar isso aí na mente, gente. A primeira e a última palavra. Não vamos parar de planejar. Bom, eu li aqui alguns comentários. A Meire pediu para reforçar a questão das ferramentas Google. Você comentou do planejamento. O que eles podem usar? Porque o Google é bem acessível. Eu gosto de indicar também, porque é bem acessível, né? O Google, você pode montar no... Por exemplo, se você trabalha utilizando o Google, aí o celular já tem o registro do Google, você pode criar o Google Formulário ali, o Google Formulário é um braço do Google. Né? Então, você já vai ter no celular, e se você trabalha com computador, você já vai ter um braço. E no Google Formulário, você pode criar um formulário de organização, um formulário daquilo que você quer, um formulário de devocional, você vai criar um formulário e automaticamente isso está mais visível, aquilo que eu falei, você se autoajudar, você precisa se ajudar. Então, vai ser o Google, algo talvez pense, por que eu dou na ideia do Google? Algo que você não precisa clicar, abrir, pegar, porque você sabe que você é um pouco mais preguiçoso. Então, tá no Google ali, já tá no celular, você já vai puxar e já vai ter o seu formulário constantemente para lembrar do que você tem que fazer. Muito bom. Tem o Google Agenda também, né? Que acho que Total. É uma... Eu gosto mais do papel, né? De escrever, mas tem pessoas que gostam de utilizar e as ferramentas digitais também podem usar. Você já falou, o Gabriel perguntou aqui do casamento, mas você já deu a resposta para ele, viu, Gabriel? Continua planejando seu casamento. Planejando seu casamento, e me chama. A Adelinha comentou sobre a gente fazer outras lives, então eu vou deixar aqui aberto para vocês mandarem para a gente assuntos que vocês queiram que a gente discuta, enfim, fazer algumas indicações para a gente sempre deixa aberto aí. A Débora perguntou sobre quem é o autor do livro, mas a gente vai confirmar o dos 21 dias. A gente vai confirmar, Débora, e a gente manda para você.
tá? Essa informação. Bom, gente, cumprimos o nosso tempo, né, que a gente tinha programado. Nós nos planejamos para fazer essa live, então a gente planejou um tempo. Então a gente chegou ao fim dessa live. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, Erickson. Sei que é uma parceria antiga aí que a gente já tem. E assim, as nossas portas estão abertas. E, pessoal, o Erickson vai falar um pouquinho aqui do trabalho dele como coach. Então, se você tiver interesse, também podem entrar em contato com ele, ou chamar no direct. Ou aqui nessa live, do lado direito ou esquerdo, não sei agora, fica o perfil dele. Então, vocês podem clicar lá no perfil dele também para segui-lo, né? E aí eu queria que você se despedisse, mas eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Deixou a família aí para estar esse pouquinho com a gente, para compartilhar um pouquinho do que Deus já te deu, né? Do que Deus já te deu e do que você também correu atrás, estudou, se planejou, conquistou, né? É claro que a gente tem que lembrar sempre dessas duas vertentes, gente, a fé e o planejamento. Mas quero te agradecer de coração. E em nome da família IBME, também te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para a gente. E antes de passar a palavra para o Erickson, pessoal, o pessoal está pedindo para a gente deixar salva a live, né? Então a gente vai deixar salva também lá no IGTV, beleza? Para quem não conseguiu assistir desde o início, vocês podem voltar lá para assistir, porque foi muito bom. Então a palavra está contigo. Gente, eu também quero agradecer quando você me convidou, me sinto honrado, porque eu já sinto de casa, né? Tem na igreja, muita gente que eu conheço, já tive, como a Bárbara disse, bastante presencial. Logo a gente vai poder estar presencialmente novamente. Mas é mais um braço, né? Então eu posso dizer que até online eu já participei, já estive com vocês até online. Pois é. Então, como eu disse, muitos foram meus clientes e sempre a satisfação como vocês já me receberam, pastor, é um querido, eu quero agradecer mesmo vocês. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho, né, do coaching, pode ir lá no meu perfil, vai conhecer um pouco dos clientes. Eu sempre gosto no meu perfil aí no Instagram de servir um pouco com conhecimento. Então, você pode depois clicar lá e aproveitar. Sempre eu vou colocar alguma postagem que vai ajudar você. Mesmo quando eu estou falando de um processo com o cliente, vai ter alguma coisa que eu quero ajudar quem está lendo ali também. Então, o coach é isso, é um processo de desenvolvimento e às vezes pode ser que você precise de algo prático, sabe? Alguém que você fica te empurrando, desenvolvendo, que é mais um planejamento que a gente fala. Porque coach é igual dirigir. Tem gente que fala assim, mas dá resultado? Aí eu só falo assim, tem exemplo do carro. Você tirou carteira? Tirei. Você continua dirigindo com o seu instrutor? Não. Por quê? Porque ele desenvolveu algo na sua mente, você faz pro resto da vida. Então é isso. Então fica uma referência, mas você continua, porque desenvolveu um hábito e uma mudança aqui na sua mente. Porque dirigir é técnico e emocional. Então é isso, é bem isso. Técnico e emocional. E sempre olhando para frente, porque painel é maior do que retrovisor. Então, o que Deus tem pra gente é sempre maior. Ah, que lindo. O pessoal está comentando do seu livro aqui. Quem não conhece ou não... Como é que compra esse livro? Não, vamos lá. Livro hoje, gente, só tem e-book, porque o livro físico acabou-se. Tanto que, graças a Deus, tanto que saiu. A gente já está olhando agora com a editora. Uma segunda já a segunda tiragem. Edição aí, ó. A gente já está olhando isso. Mas quem quiser o e-book, pode me chamar no direct, aí eu passo o contato da editora, ou eu mesmo agilizo. E também tem um capítulo gratuito disponível no meu Instagram. Só clicar lá no link que a gente tem, e aí já vai cair lá no Instagram. E eu fiz uma live, também está disponível, sobre gestão do tempo aí, para você planejar o seu tempo. Quem está com dificuldade de planejar o tempo, no meu Instagram também tem um artigo lá, tem uma ferramenta de coach. Você pode baixar um capítulo do livro e uma ferramenta para planejar o seu tempo. Ah, que ótimo. Pessoal, quem gostou dessa live, coloca aqui nos comentários. Gostei, quero mais, a cena. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui também. Ó, pessoal comentando o tempo todo. A Delinha falou que já comprou seu livro. Ainda bem que ela comprou, que ela garantiu. O pessoal tá falando que vai te seguir. Muito bom, gente. Então a gente vai terminar por aqui. E a gente espera com essa live ter ajudado vocês aí
a repensar sobre o planejamento e a não deixar de planejar só porque a gente está vivendo esse momento, né? Então é isso. E não esquecer, gente, da fé e do planejamento. As duas coisas podem andar juntas e se andarem juntas vai ser perfeito. Então, muito obrigada, viu, Erickson? Um abraço para todo mundo da sua família. Bem, abraço também para vocês aí. Tchau. Tchau, querido.